Livro de Lucas, o capítulo é 1. Te amo. I love you. Livro de Lucas, o capítulo é o 1. Eu vou desse lado aqui. Veja, é universal, né? Em todas as línguas. Livro de Lucas, capítulo 1, e o verso é o 37. Lucas, capítulo 1, o verso é o 37. Estou diante de príncipes, diante de princesas. Então eu peço que vocês não reparem no meu jeito de ser, porque eu vim para ser Sandra Alves. Eu não vim para ser ninguém a não ser ela mesma. Talvez você vai olhar e falar assim: ela é simples demais, ela é isso. Não, eu só sou eu mesma. Eu não consigo carregar outra mulher que não seja essa que Deus fez de novo, que Deus devolveu vida, devolveu alegria, que o Senhor estabeleceu coisas grandes e firmes que eu ainda não conhecia. Talvez você está lutando até para ser igual a alguém, né? Só seja você, tá bom demais. Livro de Lucas, capítulo 1, o verso 37, apenas a parte B. Se você tem perna, você fica de pé. Se você for deficiente, for atípico, eu vou entender. Não, porque tem pessoas, né, gente? Não, a gente entende, às vezes a pessoa é atípica. Então não, sou perfeita. Fica de pé. Não, pastor, eu tenho algumas deficiências, algumas dificuldades. Às vezes eu fico sentada e eu sou atípica, tenho uma fibromialgia. Então eu não posso saber o que você tem. Então eu perguntei: se você tiver condições, saúde física, fica aí, ó. Porque para Deus nada é impossível. Você pode olhar para o teu marido, para a tua irmã, não sei quem está do teu lado, e dizer assim: fica tranquilo, porque para Deus nada é impossível. Pode sentar agora, mas assenta viva, senta glorificando a Deus. Quando nós começamos a ler as Escrituras, nós deparamos com um Deus que Ele trabalha de multiformas. O nosso Deus, Ele não tem filhos preferidos, mas tem projetos exclusivos. Pega essa palavra. Talvez você está dizendo: Deus, olha a minha mídia, gente. Não, foca na minha mídia. Aqui, ó, toda top filma. Oi, linda, olhe para mim aqui um pouquinho. Tá tudo certo aí? Tô magra? Não tô? Mídia, ajuda aí, obrigada, viu? Quando nós olhamos e vemos Deus trabalhando nas impossibilidades, nós começamos a entender que nós não temos o direito e nem o dever de dizer que acabou a história da nossa vida. Quando eu vi esse tema no livro do bispo, eu comecei a lembrar pelos caminhos que passei, por lugares tão doloridos, que eu tinha certeza que eu não conseguiria sair de lá, viva, ou talvez se saísse deformada. E por incrível que pareça, o Senhor, através da tua bondade, não vem ninguém pegar, gente, que eu vou ajeitar aqui só para me olhar. Você vai vir, filho? O Senhor, através da sua bondade, eu não quero nada com esse negócio mais não. O Senhor, através da sua bondade, Ele me pegou e me trouxe ao estado original. Eu quero, sendo breve, mas eu preciso falar um pouco de uma criança, de uma menina que não teve o direito, que foi roubado pela maldade do mundo. E eu quero dizer para você que não importa o que roubaram de você, o importante é que Deus é suficiente para devolver em estado original. Não há momentos que meu coração ele quer se entristecer por lembrar as dores que passei, a falta de amor que eu vivi, mas ao mesmo tempo eu olho para o céu e eu consigo ver hoje a graça de Deus sendo derramada de uma maneira única e exclusiva sobre a minha vida. E eu confesso que eu posso dizer: valeu a pena cada marca que eu carrego, porque hoje serve de testemunho para dizer que no céu há um Deus que para Ele não conhece o que é impossível. Eu sou Sandra Alves, uma menina que nasceu num lar desestabilizado, uma família, não, uma casa
Uma casa que vivia na rotina da briga, da palavra de baixo escalão, da falta de respeito. Eu sentada hoje à mesa, almoçando, juntamente com os bispos, eu falei: Deus, eu nunca acertei, não tenho uma imagem fotográfica, eu sentada na mesa com meu pai almoçando, mas eu tenho a minha memória, o meu pai chegando bêbado em casa, batendo na minha mãe. Eu tenho a minha memória, a panela voando, faca rasgando o rosto um do outro. Isso eu tenho registrado no meu coração. Eu tenho no meu coração uma mulher indefesa que olhava para mim e dizia: filha, fica tranquila, um dia tudo vai ficar bem. Eu quero ser profeta para você um dia, e pode ser até hoje, tudo vai ficar bem. Eu lembro de uma mãe que, quando eu era dos meus 4 a 5 anos, uma mulher que me levou no parquinho para brincar, que contou algumas histórias. Mas também lembro de uma mãe que em um bom tempo da minha vida, calada, com os olhos cheios de água, esperando que alguma coisa boa acontecesse para nós. Morei numa casa em extremo estado de vulnerabilidade. Não quero falar sobre ela hoje, mas eu quero falar sobre um pai que nos tirava o direito de comer uma comida limpa, que nos tirava o direito de beber uma água fresca. Eu cheguei aqui ontem e falaram para mim assim: leva só roupa de frio, porque está bastante frio ali em Floripa. E aí eu estava abrindo o meu guarda-roupa e confesso que eu precisei escolher que blusa de frio eu ia trazer. E aí eu sentado aqui hoje, Deus falou para mim assim: eu sou dono da estação, ninguém sabe o dia que vai estar frio, ninguém sabe o dia que vai estar calor. E aí eu falei: Deus, um dia minha mãe disse para mim que o Senhor poderia fazer até o sol nascer de noite. Olha a fé dessa mulher, uma mulher que foi traída. Minha mãe, os dias dela foram dias escuros, porque o meu pai não tinha caráter. Querido, me perdoe os poucos homens que aqui ficaram, mas se vocês ficarem é porque eu tenho um diálogo com vocês também nessa noite. Não leva por ofensa, porque eu não vim para lavar roupa não, eu vim só para contar testemunho mesmo. O meu pai, talvez ele era tão fraco que ele não acreditava na grandiosidade de fazer coisas pequenas. Talvez você está esperando fazer uma coisa grande. Você está esperando chegar o dia em que você possa dar um carro para sua esposa, que você possa dar uma casa. Você está esperando o dia que você possa levar ela a jantar num restaurante suspenso. E aí eu estou dizendo: traga a tua família dignidade, traga a tua família paz, acalento, proteção, porque isso não se compra, isso se conquista todo dia. A sua esposa não está preocupada se você tem dinheiro para comprar uma bota de 5 mil reais, mas ela está preocupada se você tem um abraço para acolher e dizer: fica tranquilo, porque tudo vai ficar bem. Ei, para de ser tão materialista e começa a trazer a existência do céu para dentro da tua casa. Para de querer dizer que você é esse homem alfa, esse homem não, você está se tornando um homem banana, porque você não está tendo atitudes de dizer assim: não, macho dessa casa sou eu, fica tranquilo, se pegar fogo eu tenho água para pagar, mas também se tiver enchente eu tenho um pano para secar. É isso que uma mulher espera. A minha mãe tinha um homem que não funcional, tem que saber o que vai usar aqui. Um homem não funcional, um homem que colocava ela para baixo, dizia que ela era feia, que ela era gorda, levava homens, mulheres e tinha relações íntimas dentro daquela casa. Minha mãe não tinha reação. Hoje eu estou numa esfera chamada política e tem uma briga emocional dentro de mim, porque algumas pessoas dizem que a mulher não sai da dor, do lugar de dor, por conta de problemas financeiros. Não, muitas vezes a gente não sai porque nós somos dependentes emocionais. Não é o dinheiro, a falta e nem o muito, é aqui dentro. A minha mãe trabalhava de empregada doméstica, com uma patroa de todas as formas e com um jeito carinhoso
cuidava de nós, cuidava do jeito que podia, da forma que ela achava necessário. E eu lembro que do aniversário da minha mãe, talvez num pedido, num desejo, num sonho, porque o projeto, o maior evento que acontecia em casa era aos domingos, que o meu pai, ainda no início, do começo da sua bebida, porque o café da manhã já era uma pinga, ele me pegava, levava na feira, e ele ficava no bar bebendo com os amigos. Eu esperava a feira acabar, para que eu pegasse os restos, aquilo que sobrou das bancas, para fazer a feira de domingo. Então a melhor mistura que tinha era aos domingos, a cenoura, o peixe, aquilo que eles jogavam, que eu levava para casa, e a minha mãe fazia de comida para nós. Talvez essa mulher olhando com carinho para minha mãe, no dia do aniversário da minha mãe, se ela tivesse viva seria ontem, minha mãe ganha de presente uma lasanha, mais ou menos desse tamanho. O meu pai, o homem que eu tenho a mente sarada, ele pega aquela lasanha e evacua em cima daquela lasanha, para que eu e minha mãe viéssemos não comer. Meu pai era aquele que fazia xixi dentro de uma jarra, colocava ali na geladeira, para que a gente chegasse e bebesse o mijo dele. Ah, querido, meu pai usou todas as expressões de humilhação dentro de uma casa. Meu pai usou todas as armas para que eu e minha mãe ficássemos pequenos. Mas nesse momento eu posso ver que, embora meu pai tivesse um coração duro, os olhos do Senhor estavam voltados sobre a minha família. Ei, não importa a dureza da pessoa que está dentro da tua casa, os olhos do Senhor estão voltados para dentro da tua casa. De uma forma linda, Deus nos tira dessa casa vulnerável, nos leva numa casa melhor. Nessa casa melhor tem algo especial. A minha mãe, ela começa a se encontrar na religião chamada candomblé. Começa a ir lá buscar orientação dos guias, a tomar o passe, a se desenvolver. Meu pai, as pessoas ali no terreiro diziam que o meu pai tinha um espírito, e eu não vou dar glória para nenhum santo, porque nós conhecemos só o nosso santo, que é suficiente. E meu pai está ali desenvolvendo naquele santo, mas para nós irmos para esse terreiro era obrigatório, caminho, rota, passarmos diante de uma igreja evangélica. Essa igreja, quando nós passávamos do lado de fora, ela dava glória, ela dava aleluia, e ela chorava, as pessoas chorando. Meu pai olhava e dizia: não estou entendendo esses crentes, que no meio de tantas adversidades, no meio de tantos barulhos emocionais, essa palavra eu estou usando hoje, né? Meu pai falava: no meio de tantas dores, no meio de tanta angústia, eles ainda se encontram para dar glória a Deus, aleluia. Você já parou para imaginar que tem alguma pessoa aqui de Florianópolis que está passando aqui na frente e está dizendo: eu não estou entendendo o que está acontecendo na igreja 100. Não, nós estamos vivendo tempos tão difíceis e ainda o povo se reuniu para dar glória a Deus, aleluia. Não, talvez até mesmo você está dizendo: pastora, eu me sinto tão fraquinha que nada, querida. Satanás está pirado, porque no meio da sua dor você levantou e entrou dentro da igreja e decidiu: eu vim para glorificar ao Senhor, o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso, porque eu adoro a Ele pelo que Ele é e não por aquilo que Ele vai fazer. Nós não adoramos a Deus por aquilo que Ele faz, porque a gente sabe que Ele faz. Nós adoramos a Deus por aquilo que Ele é. Você acredita que até o nada de Deus é muito para nós? Como assim, pastor? Se Deus não fizer nada, a gente ainda está no lucro, porque está sendo guardado por Ele. Tem momentos que eu entendo, pastor, que Deus não atuou, não trabalhou na minha vida, não fez, porque Ele queria que eu tomasse uma atitude. Ei, para de terceirizar suas responsabilidades. A promessa Ele faz, mas para se movimentar é você que tem que fazer. Não, Ele olha para o barco e Ele diz assim: olha, eu vou subir no barco e nós vamos passar para o outro lado. A promessa já estava garantida. Eu estou dentro do barco e no meio tem tempestade. Ei, querido, se você está vivendo uma tempestade, você não pode esquecer: Deus está dentro do teu barco. Deus estava dentro da minha casa, porque aquele homem alcoólatra, aquele homem rude, aquele homem adúltero, sem caráter, ele entra numa igreja sem convite, sem estratégia. Você entra por conta do barulho, porque a igreja tem que ser viva.
Ele entra, e quando ele entra, Deus usa um profeta. Eis que eu, o Senhor do teu Deus, eu estou te preparando um lugar. O meu pai entrega a vida para Jesus. Não, um homem violento, um homem destruidor de sonhos, de projetos. Ele não precisou, como eu e você muitas vezes, vou esperar um eis que te digo. Não, eu vou ligar para cartomante gospel, eu vou ver o que eu... Não, foi suficiente. Eu, teu Deus, estou te preparando um lugar. Essa palavra é suficiente para você? Essa palavra é suficiente para você continuar dizendo: não importa o que eu estou vivendo aqui na terra, Deus está me preparando um lugar. Meu pai chega em casa, é lógico que ainda com os vestígios da bebida, mas com a Bíblia na mão. E ele diz: Benedito, eu entrei na igreja, eu recebi uma palavra tão linda. A palavra disse que Deus está me preparando um lugar. Minha mãe olha e fala: você está maluco? Minha mãe está no terreiro, está batendo tabaque. Minha mãe está se desenvolvendo ali no terreiro, e creio eu que ela estava se sentindo valorizada naquele lugar. Aí de repente veio o pai e jogando um balde de água quente, dizendo assim: sou crente. A mãe falou: crente aqui dentro de casa você não fica. E bora bater no meu pai. Meu pai apanhou de Bíblia mesmo. Minha mãe pegou a Bíblia e bateu no meu pai. E ela começou a falar tanto palavrão, que tem hora que eu penso que o inferno para e fala: o que ela estava falando mesmo? Para poder entender, porque tem hora que a gente fala que é o diabo que está usando a gente. Tem hora que é a gente que usa o diabo. Tem hora que o diabo olha e fala: meu Deus, isso aí eu não sabia que você conseguia fazer sozinho, cara. E quer ver que o povo vai falar que fui eu ainda? Tem coisas que a gente usa, a gente faz e fala: ai, foi Satanás. E o diabo fala: eu? Esse temperamento difícil pode ser tratado. Até quando você vai dizer que é demônio? Essa dependência do alcoolismo, das drogas, do sexo, até quando você vai ficar dizendo que é demônio? Se trata, vai em busca de cura. Não acha alguém confiável. Não estou falando de irmã do circo de oração de coque. A pastora denunciou nós aqui que Jesus falou que nós somos fofoqueiros. Por isso que Jesus contou para nós. Então não, vamos procurar alguém que é estudado, formado, competente, capaz, para a gente contar as nossas emoções, para contar onde dói. Não, talvez você fale: ai, pastora, eu não acredito que a minha amiga contou. Ô filha, tem dia que eu não confio nem em mim. Eu conto as coisas minhas aqui e falo: meu Deus, como que eu... minha malvada boca grande. Procura alguém confiável. Minha mãe não está confiando naquilo que meu pai está dizendo. Talvez, eu criança, eu não sei dizer quantas promessas será que meu pai fez. Quantas vezes ele disse: eu vou mudar, vai ser de outro jeito. Talvez no ouvido das minhas mães chegou só apenas como mais uma promessa. Tem hora que a gente cansa de promessa, né? Só que Deus é aquele que promete, mas Ele cumpre aquilo que Ele promete. Deus, Ele não promete para alegrar teu coração. Deus não promete para levantar o teu ego. Ele cumpre aquilo que Ele promete. Meu pai, ele começa a chorar. E ele diz: Benedito, eu encontrei uma paz tão grande, e nada vai deixar eu perder minha paz. Começa a arrumar mala para sair de casa. E eu começo a chorar. Eu amava meu pai. Como explicar isso? Como poder dizer isso? Eu falo que ser pai de menina é uma grande responsabilidade. Nunca fui por esse caminho, pastor, mas eu vou hoje porque Deus está mandando eu ir por esse caminho. Eu vou hoje. Ser pai de menina é uma grande responsabilidade. O primeiro homem que eu me espelhei foi meu pai. Acho que é por isso que eu vivi tantos amores ruins. É por isso que eu aceitei tantas migalhas. Ei, pai, como é que você está sendo como um pai de menina? Seja você o primeiro a dar um anel, seja você o primeiro a dar uma flor, seja você o primeiro a abrir a porta para essa menina.
Ah, não ensina essa filha a não viver amores rastejantes, amores que ela precisa se mendigar para chamar atenção. Começa você hoje como pai dizer: eu sou pai, filha, não queira menos do que isso. Deixa que o teu filho veja você pegar na mão da mãe, deixa que o teu filho veja você dar um beijo, um selinho. Não estou falando de coisa obscena em frente da criança, mas deixa que o seu filho veja a expressão de amor do lar, para que quando ela crescer, ela seja uma mulher dizendo: eu não quero nada menos do que o meu pai foi para minha mãe. Eu estou falando que o altar é uma sequência de cura sobre a nossa vida. O altar é uma sequência de coisas que a gente fala assim: Deus, por que eu passei por lá? Porque foi a estrada que eu vivi. Meu pai está dizendo: eu encontrei a paz, e nada vai tirar a minha paz. Você tem paz? Então não perca ela. Não, pastora, mas é que a senhora não viu o que postaram de mim no Instagram. Não está aguentando? Bloqueia. Não, bloqueia. Não, eu sei que tem pessoas aí que coach. Eu sou ser humano, eu não sou coach, sou Sandra Alves. Não tem inteligência emocional, filha, eu não aguento. Vou bloquear mesmo, bloqueio e sigo a vida. Pronto. É isso. Finjo demência. Vai postando. Porque às vezes não é nem pra gente. Às vezes a gente está tão ferido. Quantas vezes eu fiz algumas bobeiras, brincadeiras do Face. Você viu como me arrumei, tô bonitinho. E talvez a pessoa falar: foi indireta para mim. E às vezes não foi, é porque eu tô ferida. Então, já que eu não estou pronta para ver aquela pessoa viver o que ela está vivendo, o mesmo dedo que aceitou a amizade é o mesmo dedo que fala deixar de seguir. Olha que inteligência. Como que faz o dedo mesmo? Aceitou. Não deu certo? Deixar de. Vai ficar olhando o que dói, por quê? Deixei essa criança aqui, vou lá naquela mulher adulta. Eu já volto dessa criança aqui, ó. Eu sou divorciada. Só que para acontecer o divórcio teve traição, teve dores, teve chifre, teve abandono presencial, a pessoa no mesmo espaço, sem conversar, teve um monte de coisa, né? E aí depois o abençoado, o filho de Deus perfeito, aquele Nabucodonosor, mula de Faraó. Isso aí pode falar porque está na Bíblia, não dá nada, né? Está na Bíblia. Se na Bíblia está, aquele exército do filisteu, ele começou lá com a outra, atual, sei lá, outra pessoa. Vamos lá. Eu vi ele segurando na mão dela, eu via tirando foto dos pés na areia. Eu falava: Satanás, ficou 200 anos comigo, nunca tirou foto do meu pé. E eu chorava, eu dizia: eu não acredito nisso. Você está vendo, Deus? Quando 17 anos perdido, eu falou: vai lá e bloqueia, filha. Pronto. Eu não sei se ele tirou foto do pé, da mão, do dedo. Está bloqueado. Contei para ele. Bloqueia. Eu estou ali, vivendo essa vida ruim de criança. Meu pai aceita Jesus. A minha mãe coloca meu pai para fora. Por conta de eu estar chorando, porque meu pai foi um bom pai. Aí eu vou dar uma dica: para de colocar seu filho, sua filha contra os pais. Não deu certo o relacionamento. Tá vendo aquele homem lá, seu pai? Ele não presta, viu? Você precisa ver, depois chifre. Não, existe ex-mulher, mas não existe ex-filho. Não tem. Você tem que saber dividir isso. Ele foi ruim para você, mas você não pode permitir que as suas dores venham ferir a paternidade ou a maternidade do seu filho. Eu estou lá abraçada com meu pai. Você vai dizer: mas seu pai batiza. Ele é meu pai, e eu não posso falar mal dele. Ele foi um bom pai. Meu pai nunca bateu em mim. Minha mãe, em compensação, o sangue de Jesus tem poder. Mas eu amo minha mãe. Eu estou abraçada no meu pai, chorando. A minha mãe fala assim: Gico, você dorme aqui hoje, mas amanhã eu quero que você vá embora. Meu pai deita no meu quarto. A minha mãe
deita junto comigo no quarto do casal. E quando é de madrugada, minha mãe começa a se sentir mal. Ela levanta e ela vai acender uma vela para os Exus, os guias que ela serve. Ela chega ali na ponta, faz o seu trabalho, acende. Quando ela vai voltar para o quarto para dormir, ela vê uma sombra saindo por detrás dela. Ela corre para o meu pai e ela diz: Gico, acorda, tem gente dentro de casa. O meu pai estava morto, 37 anos de idade. Meu pai entregou a vida para Jesus na quarta-feira ele morreu. Essa palavra é uma palavra de vitória para você. Se você chegou aqui hoje com uma promessa que o seu esposo, seu filho, seu marido, sua mãe, seu vizinho tem um plano de salvação, fica tranquilo, Deus vai encontrar com ele no caminho. Não, ninguém morre sem antes Deus dar a oportunidade de ter um encontro. Meu pai morre e ficou 2 mulheres. Uma menina que estava passando pela dor da pedofilia. Uma menina que não sabia quem ela era, porque eu chegava em casa, então enquanto o casal estava vivo, eu chegava em casa, mostrava os meus desenhos para o meu pai, para minha mãe, dizia: olha pai, mãe, eu aprendi a desenhar. Meu pai dizia assim: ei, vai para lá, vai, você não está vendo, eu trabalhei o dia inteiro, estou cansada. A minha mãe dizia: grande coisa, desenho, quem que não sabe desenhar? Eu estava sendo alfabetizada. E eles pegavam e faziam do nada. Muitas das vezes eu vi aquela folha de sulfite ser papel higiênico. Eu tenho um trauma com papel higiênico, que um dia, que se der tempo, eu conto para vocês. No caminho, um homem do mercado, frequentador da minha casa, amigo da minha família, eu venho vindo da escola, ele me para e diz: ô Sandra, tem desenho hoje? Eu falei: tem. Sorri para ele, aquela menininha preta, perninha grossa, arteira. Mostrei para ele: olha meu desenho. E ele falou: que lindo, como você é inteligente, menina. Pegou meu desenho, guardou numa pasta e me deu um lápis de cor. Eu fui embora para casa. Meu pai e minha mãe não perguntou o que você fez na escola hoje, não perguntou onde veio aquele um lápis de cor. No outro dia, quando eu digo no outro dia, uma semana, 15, da outra vez, eu passo, ele faz a mesma coisa, só que ele me dá uma lata de sardinha. Na terceira vez, ele dá a parte íntima dele para me colocar na minha boca. Quando eu vi, eu era a mulher daquele homem, porque naquele lugar, onde era lugar de dor, era o único lugar onde dizia: você é linda, você é inteligente, eu amo você. E eu acreditava. Com 8, 9 anos, eu era a mulher daquele homem. Eu não preciso explicar, porque tem criança no ambiente. Vocês já entenderam. Durante 4 anos eu fiquei presa naquele relacionamento. Por muitas vezes eu voltava com bife, voltava com uma folha de sulfite a mais, 2 pães, por um momento de prazer. Para quem, não sei, talvez para ele. Agora, depois de adulta, há 5 anos atrás, a filha dele é minha amiga, a família é minha amiga, a filha dele é amiga da escola, a mesma idade que eu tenho. Há 5 anos atrás, esse homem ficou bem doente. E eu agora adulta, pastora, pregando, a menina, minha amiga, liga para mim e fala: Sandra, meu pai já tem 30 dias que só fala seu nome, ele quer ver você. Minha perna treme, as emoções voltam. Eu lembro de tudo que eu vivi naquele banheiro, com aquele homem. E eu falei: é que está corrido as coisas, né, e tal, não está dando tempo. Ela falou: por favor, venha. Eu cheguei, ele estava na cama, definhando num câncer no esôfago. E ele disse: eu te chamei para pedir perdão. Eu olhei para aquele homem, eu olhava para a família, e com medo que a esposa soubesse, que a minha amiga soubesse, pastor, eu abracei ele e falei para ele: fica quietinho, está tudo resolvido dentro de mim. Ele disse: não, mas não está resolvido dentro de mim. Ele chamou a esposa, chamou as filhas e falou: eu abusei da Sandra. Quando a Sandra tinha 8 anos, ele começou a contar. E ele falou: eu preciso que essa mulher me perdoe, porque eu quero morar no céu. A minha amiga me abraçou, chorou comigo. E ela disse: Sandra, por que você não contou para nós? Contar como?
Eu abracei ele e falei: eu te amo. Obrigado por essa oportunidade de nós nos encontrarmos de novo, de eu poder te abraçar. Eu acho que eu já perdoei o Senhor faz tempo, mas obrigado por essa oportunidade de eu poder olhar para os seus olhos e dizer que eu admirei o Senhor como pai, eu admirei o Senhor como amigo. Eu vi aquele homem pôr a filha dele, a minha amiga, em cima dos pés, dançando com ela, e eu queria para mim também, e ele fazia para mim. Eu vi aquele homem carregar a filha dele de cavalinho, e eu queria para mim, e ele fazia para mim. Sabe o que eu estou dizendo para você? O que você não dá para o seu filho na sua casa, tem alguém no mundo que está disposto a entregar. Ah, querido, talvez você está tão preocupado dizendo: eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso fazer. E às vezes seu filho está esperando só uma ação de afeto, só um abraço. Então se você, quantos pastores, quantos homens e mulheres de Deus que eu conheço, que colocaram filhos para fora porque são homossexuais, porque são drogados, porque são isso, aquilo. Dorme tranquilo. Você é tão santo que você não conseguiu segurar a dor do teu filho, mas tem alguém lá fora que nem conhece a Deus, está disposto a abraçar seu filho. Fica tranquilo. Aquele homem pede perdão para mim e eu perdoo. Essa lágrima que está derramando aqui não é de água, não, é de oportunidade. Que oportunidade maravilhosa que eu tive de poder, adulta, abraçá-lo sem medo, sem ódio, sem revolta. Na verdade eu estava perdoando eu, não era ele. Eu estava perdoando ele pelos amores errados que eu vivi, pelos lugares errados que eu andei. Ele me deu a oportunidade de refazer a minha história. Eu perdoo aquele homem, abraço, e depois de 30 dias mais ou menos, aquele homem morre, a família dele liga para mim e fala: ô pastora, já não era mais santo. Oi pastora, eu falei: oi, meu pai morreu. Eu falei: ele falou: a gente queria que você viesse fazer o funeral dele. E eu fui lá e fiz o funeral do pedófilo, ou melhor, do pai da minha amiga. Tenho amizade com a família até hoje, converso, visito, eles me visitam, e eles sabem que eu não tenho mágoa nenhuma do que passou. Estou vivendo, ainda com aquela ferida não tratada, uma criança ruim, uma menina de 12 anos que dá na cara da mãe, que gospe, que xinga a mãe de palavras de baixo escalão. Estou ali. Você vai dizer: pastor, por que você fazia isso? É a linguagem daquilo que eu via dentro da minha casa, é aquilo que é do cenário daquilo que eu fui criada. Talvez você olhe para uma criança aqui, essa criança está pulando, está subindo, está fazendo, você fala: meu Deus, quem será que ela puxou? Você é seu filho. Não, pode tapa a cara, esconde, se ajeita, melhora para o próximo culto, porque essa criança puxou você, o reflexo daquilo que vê dentro de casa. Eu estou ali, só que eu estou sem algo que é maravilhoso. Todo mundo precisa ter amor próprio. Você tem amor próprio? Depois do amor de Deus, eu não vou espiritualizar muita coisa, porque Deus é Deus. Então eu não vou ficar falando depois de Deus, não. Amor próprio. Amor próprio é quando você olha para você e você gosta daquilo que você vê. Você consegue viver com você, fazer companhia para você. Ei, mulher, para com esse negócio de uma hora você está dormindo com o João, uma hora você está deitada com o Paulo, uma hora você está beijando a boca de Pedro. Ô querida, aprenda a se amar, aprenda a dar valor para você mesma. Não seja chique, seja empoderada. Para com esse negócio de que sem Pedro eu não vivo. É o oxigênio ele. Você não vive sem você. Para de ser essa dependente emocional que precisa de elogios, que dizer seu cabelo está lindo, o seu sapato. Não, tem dia que eu levanto pela manhã, eu me arrumo, eu passo da frente do espelho, eu paro e falo: meu Deus, eu estou vendo a glória de Deus aqui. Quem é? Sou eu. Linda, maravilhosa. Eu uso cabelo solto, eu perdi meu cabelo. Eu perdi meu cabelo por conta de um estresse nervoso. Eu perdi meu cabelo quando meu casamento aconteceu o que tinha que acontecer. Eu vou explicar que eu não vou fazer apologia ao divórcio, porque eu não sou a favor do divórcio. O divórcio dói como um luto, uma perda muito grande. Por isso que a Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. Mas a separação, a minha separação pelo menos, foi necessário porque Deus restaurou a mim.
Se eu continuasse naquele relacionamento, eu agradeço a Deus. E às vezes a gente toma até algumas críticas na internet, porque não entendo o que a gente está falando, né? Mas se eu tivesse naquele casamento, eu estava morta. Eu não estava morta porque ele era agressor. Eu não estava morta porque ele era, sei lá o que ele era. Eu estava morta porque eu já não me encontrava mais ali dentro, num casamento cheio de traição, de mentira, um casamento sem afeto. Eu precisava sair daquela gaiola que estava me prendendo. E que bom que ele foi mais corajoso do que eu, que ele teve coragem de sair. Ele teve coragem de entender, não dá mais, vai morrer todo mundo aqui. Alguém tem que sair dessa embarcação. E que bom que ele saiu. Eu vou dizer para você, se você está dentro de um casamento ruim, busque ajuda enquanto dá tempo. Não, vai nos juntos para sempre, casados para sempre, até o fim. Procure terapeutas, não tenha vergonha de chegar para essas pessoas que trabalham com família. Eu tenho medo de falar que se eu tivesse, pronto, não posso ter medo. Se eu tivesse o entendimento que eu tenho hoje, se eu tivesse a oportunidade que eu tenho hoje, meu casamento não tinha acabado. Complicado isso, pastor, mas tem que falar a verdade. Não, no meio de orgulho, assembleana, metida, colocava um salto alto, uma saia, é porque eu estou de saia comprida hoje, mas né, vai pegar com a pregação. Colocava uma saia comprida, pastora presidente, casado com o pastor presidente de uma grande igreja. Ninguém era perfeito para aconselhar o casal se arrebentando de traição, se arrebentando de má companhia. Um homem, independente do título que ele tinha, um homem deitando com... Sabe o que eu acho feio? Acho não, tenho certeza que a igreja tem que ser o melhor lugar para se viver. Tem que ser. Eu não consigo acreditar que o meu casamento foi destruído dentro da igreja porque as irmãs dormiam com o pastor. Eu sou sincero a dizer, eu não consigo acreditar que nós mulheres que conhecemos a Deus se sujeita a ser amante de um homem casado. Eu não consigo acreditar, você mulher que vem no culto, que chora, que pede para o Espírito Santo falar com você, você que prega, você que canta, se sujeita a ser segunda no relacionamento da vida. Ei, acorda, passa um brilho nessa cara, chamada unção da graça. Sai desse relacionamento onde você é a segunda opção, onde você está destruindo outro casamento. Você não veio para ser amante, você veio para ser esposa. Se posiciona. Se posiciona. Pastor, eu sei que eu tenho algumas horas, depois a gente vai se ver só ano que vem. Se posiciona. Pastora, é que eu não arrumo ninguém que vai acabar com o casamento dos outros. Palhaçada. Dia 12 de junho. Dia 12 de junho você nem pode pôr a foto lá, porque é homem dos outros. Até quando? Até que dia? Glória a Deus, nada, filho. Eu quero é pôr estampar. Quando eu tiver um homem, eu quero estampar a cara dele aqui, ó. Se você tá, é que eu tô sem meu celular aqui. Empresta o celular para mim aqui, Tiago, pastor Tiago. As mulheres que estão com o marido. Não tem. Se você veio com a amante, você dançou. Veio mesclado aqui na igreja, lá eu vou. Ninguém sabe que nós não somos marido e mulher. Então agora você dançou. Mas se é seu nome, pega o celular e faz uma selfie com ele assim, ó. Hoje eu e ele. A prostituta pira. É que você é chata. Porque tem mulher que sabe ser chata. Não, amor, meu cabelo. Com essa cara, vai querer mudar a cara agora. É com essa cara mesmo que você vai tirar foto. Inchada, chorando, descabelada. Para de ser abacaxi, problemática. Não, se ajeita. O marido está ali pronto para tirar foto. Mulher gosta, homem já é mais, né? Está pronto, ela falar com essa cara, não. Vai fazer cirurgia agora, vai dar tempo. Tira com essa. Coloca filtro. Ele sabe a realidade mesmo. Filtro então na foto. Aproveita as oportunidades. Se eu tivesse conhecido pastores que eu conheço hoje, ministério que eu conheço hoje, pessoas que eu conheço hoje, dava tempo.
Ei, discretamente, você que está com seu marido, cochicha no ouvido dele, dá tempo. Vocês estão acendidos ainda. Talvez você está vivendo aquele casamento, não sabe nem pegar na mão, mas assiste culto, parece dois irmãos. Senta um lá e outro não sei aonde. E I love you. É que aqui é estilo congregação cristã, né? Os homens do lado, a mulher de outro. Desculpa, não sabia. Tá com que sogrona linda. Não, e aquela que é frustrada? Você conhece mulher frustrada? Ela está tão provada que as coisas não dão certo para ela. De quarta, quinta-feira, ela põe um véuzinho na cabeça, se finge da congregação. Vim buscar uma palavra. Esse véuzinho não vai mudar não, filho. O que vai mudar é seu caráter. Esse véuzinho não vai ajudar você a chegar em lugar nenhum não. O que vai mudar é seu caráter, a sua postura, a sua busca. Não, você acha que o véuzinho uma vez por semana vai acontecer? Para! Se ajeita. Eu de encontro para casais, eu falo para as mulheres: marido passou com o fogão, não deu um tapinha? Chama ele e fala: o que está acontecendo? Você está com problema? Não, passou. Direitos autorais. Volta. Não. Passou, tem que ter o tapinha, porque o homem que come em casa não faz lanche fora. Agora já foi, pastor. Vai fazer o corte. O homem que janta em casa não come lanchinho fora. É por isso que muitas vezes nós, como cristãos, como mulheres cristãs, começamos a espiritualizar em um tal de jejua. E aí vem aquele abençoado passar, não estou em jejum. Que tanto jejum é esse? Já faz um jejum do ano, já pega um jejum forte e fala: amor, vamos fazer nós dois juntos. Pastor, o que eu tenho é dor de cabeça. Neurologista, para ver se não é nada grave. Se não for, adivinha. Mas seja mulher, seja gente boa, seja parceira, seja amiga. Porque eu lembro da minha mãe buscando de todas as formas tentar recuperar aquele homem. Não deu tempo para ela. Mas você está vivo? Vai dar tempo. Eu lembro de toda maneira tentando recuperar meu casamento. Não deu tempo para mim. Mas vocês estão juntos, ainda dá tempo. Não, a pastora está tão linda, depois que ela divorciou, eu vou divorciar também. Para chegar nesse nível, filha, não foi fácil não. Eu não convido ninguém a passar por essa dor. Vamos voltar lá. Eu e minha mãe estamos lá no terreiro. Minha mãe está desenvolvendo mãe de santo. Eu lembro que em uma das entregas que a minha mãe foi fazer para os guias, quando eu chego no terreno, eu com a minha avó, o meu avô, a minha mãe está de cabeça rapada, está rolando no chão. No terreiro tem algumas patentes, eu vou falar só de duas. Tem os cambonos, pessoas que servem os guias, e tem os cavalos, pessoas que recebem, que incorporam os guias. Olha que palavra que eu vou liberar para você agora. E se você não der glória é porque você não entendeu. Lá no terreiro você tem o nome de cavalo, mas aqui você é filho. Sabe o que eu estou dizendo? Satanás quer pôr fardo pesado, mas aí vem Jesus e fala: dá esse fardo pesado que é meu, e pega o meu que é leve, porque você não é cavalo de carregadores, de carregar traumas, mágoas, decepções, mas você é meu filho amado. Só quem é filha levanta a mão pro alto e adora esse Deus que vai. Isso aqui é só para quem é filho, pastor. A minha mãe cavalo, ela torta no chão, os cambonos escarravam, minha mãe lambia o escarro. Os cambonos soltavam animais, galinha especificamente viva. Minha mãe pegava a galinha viva, incorporada, rasgava a galinha no dente e bebia o sangue.
Eu vi minha mãe abrir túmulos em cemitérios. Fui com ela, participei de rituais junto com a minha mãe. No meio dessas decepções e dores, minha mãe buscando se fortalecer ali no candomblé, eu estou com a minha identidade deformada. Eu precisava. Eu li, e quem não leu, eu falo assim, leia, porque é tão importante as 5 linguagens do amor. Eu precisava de palavra de afirmação. Sabe por que eu precisava? Porque eu não sabia quem eu era. Ei, você precisa saber quem você é. Eu precisava que as pessoas dissessem: Sandra, você. Não era nem questão de ego, é porque eu não sabia quem eu era mesmo. Hoje eu sei que se você falar para mim assim: Sandra, você é gordo, eu falo: gordo é sua língua, eu sou plus size. Eu falo, tô aí. A Bíblia diz que os que confiam no Senhor engordarão. Olha a confiança. Tenho culpa se eu confio muito? Não tenho culpa. Mas aconselho você e eu a emagrecer para a nossa saúde, né? Porque a